saindo das janelinhas. Pronto. Mais uma vez, muito boa tarde a todas e todos. Estamos dando início aqui ao nosso segundo encontro do curso de formação de lideranças para políticas estudantis, um curso que tem uma característica que para nós, né, importantíssima, super relevante, que é a inclusão de alunos da educação básica, dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio e também do ensino superior, né, que é uma das maiores virtudes, né, dos projetos extensionistas. É a capacidade de alcançar pessoas para além dos muros da universidade, né? Então, esse nosso trabalho aqui é muito importante por conta disso, nos alegra muito em fazê-lo, e no dia de hoje, no nosso segundo encontro, falaremos um pouquinho aí sobre alguns poderes da República, esse sistema de separação de poderes, o que são, né, cada um deles, o que eles representam na sociedade, qual a sua relevância prática, né, e política para todos nós, e ninguém melhor para falar sobre isso no dia de hoje, o professor Leonardo Sato, a quem eu tenho um imenso orgulho e agradecimento de passar a palavra. Então, professor, a palavra é toda sua, tá? Você tem o tempo aí que você julgar necessário para você falar para todos nós. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. E só mais um aviso. Aqueles que se sentirem confortáveis em fazer perguntas, por favor, façam. Participe. Nós estamos ansiosos pelas questões de vocês. Pode ser no chat, pode ser levantando a mãozinha para poder falar, problema nenhum. E quem se sentir mais confortável ainda, pode ligar as câmeras, pode ficar à vontade para participar da melhor forma possível no nosso evento de hoje. Professor Leonardo Sato, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. E agradeço de coração mesmo, porque não só pela oportunidade, que já ensejaria os agradecimentos, mas por esta oportunidade especial. Na verdade, quem lembrou dos 10 anos de amizade fui eu. Parece que o Carlos é que está falando assim, mas quem lembrou fui eu no grupo do WhatsApp. Todo mundo fala, é verdade, é mesmo e tal, mas quem lembrou fui eu para reivindicar meus próprios créditos. É muito bom trabalhar junto com o Carlos e com outras pessoas assim que mostram amizade de longa data, porque acho que até certo momento da vida, a amizade é algo que parece natural, mas depois já começa como papo de velho, né? Quando a gente começa a falar sobre fases da vida, mas depois, quando chega em determinada fase da vida, a gente vê que a amizade pode até ser natural, mas já não é mais a mesma coisa. Então, assim, se eu puder falar algo de mais importante para além do que eu já ia falar aqui, mas o mais importante mesmo é aproveitem as amizades, acho. Acho que esse é o essencial. Então, estamos aqui não só para conversar, eu encaro isso como uma conversa, né? Mas para ter uma conversa aberta. Então, eu até pedi alguns minutos para o Carlos, porque a gente foi trocando ideias sobre como foi a percepção sobre as outras aulas, a outra aula, na verdade, só teve uma, né? E aí ele me passou, eu falei, não, vou ter que fazer uma adaptada aqui na minha aula, na minha apresentação, para deixar menos formal, menos sistemática, menos abrangente. E por quê? Porque para dar o tom de conversa. Acho que justamente por isso, quem estiver à vontade, claro, deixa a câmera ligada e participa. Pode me interromper e, ao final, eu até fiz uma pequena adequação. Por quê? Porque eu direcionei principalmente mais para o debate. Deixei aqui um clima bastante confortável. Esse aqui é o escritório da minha casa. Vocês vão ver o meu cachorro, às vezes, levantando aqui atrás. Daqui a pouco, minha filha provavelmente vai chegar, então talvez eu tenha que dar uma leve levantada para apaziguar as coisas ali fora. Então, assim, é esse o clima que, intencionalmente, eu poderia ter feito isso lá no meu escritório e tal, mas eu quis dar esse clima mesmo, justamente para que todos fiquem à vontade de participar, de colocar a cara e de conversar. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, tá bom? Deixa eu fazer tem que botar em modo de apresentação de slides, acho, né? Isso, é nessa setinha para cima que tem ali. Tem o botão vermelho da chamada, 3 pontinhos para cima e do lado é a setinha para cima. É ali. Sim, mas eu digo o PPT tem que Sim. estar em modo de apresentação, senão... Bom, deixa eu tentar aqui, vamos ver o que dá, porque às vezes não vai. Vai ficar assim mesmo. Tem um botãozinho lá, Léo, lá embaixo, que você consegue apertar e... Porque no meu computador, se eu apertar o F5, não amplia não também.
É o botão do lado do percentual lá de tamanho da tela, né? Será Botão do que lado foi? esquerdo. Porque para mim aparece já. Ah, Eu já não, aparece, não. Não está em modo de apresentação, não, mas está dando para ver. mas não vai ter prejuízo, não vai ter prejuízo. Vamos lá. Eu comecei aqui colocando uma apresentação pessoal, e por quê? Porque sempre acho estranho colocar o início e falar depois se apresentar, né? Mas agradeço pelo Carlos Vitor, porque ele já me apresentou. Mas bem, eu sou Leonardo Sato. Eu vou falar um pouco mais do que está aqui na tela, né? Acho que vocês estão vendo. Eu primeiro me graduei em História, e aí eu comecei a ir para uma área de História do Direito. Hoje eu sou membro associado do Instituto Brasileiro de História do Direito. E, assim, eu fiz meu TCC, eu fiz projetos de pesquisa, fiz então minha dissertação de mestrado, e ao fim do mestrado, sendo especialista em História do Direito, eu vi que não sabia nada de direito. Aí eu já senti assim, não, tem que saber alguma coisa, porque só pela história do direito não está sendo suficiente. À época, acho que alguma coisa me fazia sentir que o MP, Ministério Público, ia deslanchar. E aí eu queria, na verdade, ser MP, né? Fui fazer direito, demorei anos e anos e anos, quase fui jubilar. Nesse ínterim, comecei a participar do projeto de pesquisa com o qual onde eu conheci o professor Carlos Vitor, comecei a fazer diversas coisas, comecei a fazer o doutorado em Direito, e nessa época eu dava aula. Então, eu ao mesmo tempo, dava aula em colégio particular, dava aula no colégio estadual, trabalhava na FGV, fazia doutorado, não tinha muita vida, enfim, né? Isso me fez assim, ter uma trajetória um pouco peculiar, porque eu sou um advogado, mas que já passou pelas agruras de um professor de ensino básico, tem uma trajetória em ciência política e tem cabeça de historiador. Então, mesmo que eu seja advogado hoje, mesmo que meu doutorado seja em ciência política, a minha cabeça é de historiador. Minha cabeça mesmo é de historiador. Tudo eu tento pensar historicamente. E aí, quando eu comecei a fazer montar essa aula, eu vi assim, isso aqui está uma aula de história da separação dos poderes, história, isso aqui não vai dar certo. Essa aula, na verdade, eu adorei fazer essa aula, porque essa aula demorou muito trabalho para fazer. Eu fiz uma vez, fiz outra e tal, aí eu falei, não, isso aqui não está dando certo, não está dando certo, vamos fazer um negócio mais, um negócio diferente. Então, vamos lá. Nossa aula, que é a aula 2, usei o mesmo layout do professor Carlos Vitor, para dar uma coerência visual. A gente vai falar sobre poderes de Estado, funções típicas e atípicas. Acabei indo para um lado um pouco diferente, justamente por essa sobreposição, né? As várias aulas em uma só. Mas, como eu disse, nosso intento mesmo, o objetivo final ao fim dessa aula, conseguir produzir alguma coisa para a gente poder pensar e discutir. O nosso enfoque vai ser para o nosso público-alvo, ou seja, estudantes de nível fundamental e médio. É óbvio que isso não impede que estudantes do ensino superior estejam presentes, muito pelo contrário, o ideal é justamente que tenhamos esse intercâmbio. A gente vai fazer uma breve contextualização e exposição. Esse breve, na verdade, apareceu depois. A montagem da aula era basicamente contextualização e exposição, aí eu direcionei para outro lado. Aí eu pensei, não, eu tenho que botar isso aqui, é uma abordagem menos para historiar o tema, menos para esmiuçar cada especificidade e mais para organizar um panorama, para pensar em possibilidade de análise e de aplicação. E acho que o interessante nesse tipo de projeto, o interessante e o difícil é justamente como equacionar um panorama. Chegar e falar justamente sobre, dar uma aula sobre Montesquieu, isso, na verdade, é a coisa mais fácil que tem muito material, assim, eu já li Montesquieu algumas vezes, e nada mais chato que isso. Não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar ir um pouco além, principalmente como pegar conceitos e ideias para tentar aplicar, né? A gente vai tentar ver algumas repercussões aplicáveis e, ao fim, o importante mesmo é a discussão, a troca de ideias. Eu deixei aqui uma dica que pode parecer simples, mas nem sempre é tão simples.
A dica é, anota pontos importantes, pega os pontos de contradição na minha fala ou na minha apresentação, anota os pontos de dúvida, os questionamentos para a discussão final. Esse é o intuito da discussão final. Ah, não, mas eu acho bobo. Não, nada é bobo, nada é bobo. Ah, mas eu não sei. Chega lá no fim, primeira coisa que eu pensei, né? Lá no fim, a pessoa pode falar, ah, mas o que é Estado? Não tem problema nenhum em perguntar isso. O que são poderes de Estado? Não tem problema nenhum em perguntar isso. Isso estava na aula anterior, estava muito bem esmiuçado. Eu tirei por quê? Porque vamos seguindo. Se tiver qualquer tipo de dúvida ou provocação ou questionamento sobre o que é o Estado, o que significa a função do Estado, não tem problema nenhum, perguntem e vamos discutir em cima disso, não tem problema algum. Qual a importância dessa dica? Basicamente, prestar atenção numa discussão e tomando nota dos pontos principais, justamente para criticar. A crítica não é necessariamente destrutiva, muito pelo contrário, é construtiva. A gente vai começar assim com uma pequena fala sobre o que são poderes de Estado e quais são poderes de Estado. A pergunta mais básica de todas, né? E vou perguntar, assim, isso aqui na aula anterior tinha consumido vários slides, eu resumi em uma frase, que eu achei melhor. Basicamente, os poderes de Estado, de forma convencional, consistem simplesmente nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em análise simples, em apresentação simples, o poder legislativo seria o poder responsável por elaborar leis, o executivo, o poder responsável por aplicá-las e executá-las, e o poder judiciário, o responsável por julgá-las e julgar com base nelas. É muito simples, né? Acho que todo mundo ouviu esse equacionamento ainda na primeira fase do ensino básico, ainda no ensino fundamental. Provavelmente lá no ensino fundamental, todo mundo foi obrigado a basicamente decorar isso. No ensino médio, provavelmente todo mundo já foi provocado a refletir um pouco mais sobre isso. E no ensino superior, todo mundo não é provocado a nada, na verdade, né? Isso é dado como um fato da natureza já. Executivo, legislativo e judiciário é adentrado no máximo nas aulas do primeiro período. Ninguém mais toca exatamente nisso. No máximo, vamos falar sobre o absurdo disso ou daquilo, mas ninguém mais vai voltar a tentar equacionar esse tema. São só 3 poderes? Não necessariamente. Nos debates atuais, há quem atribua ainda uma função de um 4º poder, seja na imprensa ou ao Ministério Público, por suas funções. No caso da imprensa, seria um poder, o poder fora do Estado. Ou seja, aquele poder que está sempre sondando, mas fora do Estado. O Ministério Público é um poder que corresponde à estrutura estatal, mas ele tem a função de custos legis, né? Ou seja, de fiscalizar a própria lei. Não exatamente de julgar, mas de fiscalizar. E por isso há quem diga que o Ministério Público corresponderia a um 4º poder. O empoderamento do Ministério Público, o Ministério Público sempre foi muito poderoso, né? Na estrutura política da Constituição de 1988, que é a Constituição que atualmente está em vigor, já completou 34 anos, alguns poderes foram empoderados. Quais deles? Principalmente o Judiciário, quer dizer, basicamente o Judiciário, o Ministério Público ele foi quase que transformado. Desculpa, está tendo tiroteios aí. Aqui, talvez dê para ouvir. Ele foi basicamente transformado. O Ministério Público ele tinha uma função basicamente quase que acusatória. Com a Constituição de 1988, ele passou a ter uma função também de fiscalizar a própria lei. Fiscalizar quase que tudo. Isso aí vai ficar mais claro, se não me engano, na aula 4 ou na aula 5, que vai falar sobre, eu tinha até anotado aqui, vai falar sobre o Poder Judiciário e os órgãos auxiliares da Justiça. Mas já deixo adiantado aqui um toque especial. Não à toa, nos últimos 10, 15 anos, acho que talvez no tempo de vida mais amadurecida da maior parte dos presentes, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário foram órgãos muito empoderados. Basta ver os últimos acontecimentos políticos. A vida política dos últimos 5 anos, né,
da última metade da década foi basicamente pautada por Judiciário e Ministério Público. Depois a gente vai falar sobre, assim, um pouco sobre isso. Mas basicamente, são esses e são poderes estatais, ou seja, são poderes pelos quais o Estado se manifesta e se limita. Lá na frente eu vou tentar dar uma leve pincelada sobre o que isso significa. Eu vou falar um pouco sobre essa... Nossa, que eu vou falar Está aparecendo o slide para vocês? É porque para mim ficou Agora escuro. ficou preto para mim, agora ficou escuro. Agora está lá, um quarto poder. Um quarto poder, tá bom. Acho que ele está só demorando para fazer a troca. Quando eu falei sobre quarto poder, parece meio etéreo, assim, a noção de é a imprensa, é o Ministério Público, mas essa ideia, na verdade, não é nova. E eu achei que valeria a pena adentrar, primeiro, porque me convém, coloca na minha tese de doutorado, e segundo, porque acho que é interessante mesmo. Porque na experiência política e constitucional brasileira, já houve um quarto poder e todo mundo já ouviu falar sobre isso. Bom, se não ouviu, está ouvindo agora, mas vai ouvir falar, que é o poder moderador. Parece, mas isso é coisa de velho, né? Porque afinal foi muito antigo. Eu estudei nas aulas de história lá atrás. Mas, assim, existe um argumento aí, existe um argumento muito importante. Esse poder moderador, ele corresponde a uma formulação de um filósofo político francês chamado Benjamin Constant. Benjamin Constant, o francês. Para quem gosta mais de história, na história republicana brasileira teve um Benjamin Constant, mas Botelho de Magalhães, que foi o responsável, era um positivista da Primeira República, né? Militar. Não esse. Não o Benjamin Constant, o Botelho de Magalhães, que é brasileiro. Não, o filósofo mesmo, o Benjamin Constant, o francês, que inspirou o nome do Benjamin Constant brasileiro. Teve uma vida interessantíssima e ele, na época, no contexto ainda da Revolução Francesa, primeira e segunda década do século XIX, 1807, 1810, até 1820, ele teve uma formulação. E por quê? A Revolução Francesa, ela exagerou algumas noções políticas, né? E aí, na Revolução Francesa, ela conseguiu implementar aquilo que o pensamento iluminista tinha de separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Benjamin Constant falava que esses três poderes, a tripartição de poderes não seria suficiente. Seria necessário um quarto poder. Era o poder real, o poder neutro, ou o que se chamou aqui no Brasil, o poder moderador. E por quê? Justamente por causa do equilíbrio ou conflito ou disputa entre poderes. Ele estava vendo isso acontecer. No caso da França, como é que isso foi resolvido? Simples, Napoleão. Né? Instaurou-se a República Francesa, mas chegou uma hora em que Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado. E aí ele conseguiu concentrar os poderes de forma executiva. O interessante é que esses debates de Benjamin Constant chegaram logo ao Brasil, numa época em que não tinha rádio, telégrafo nem nada, em que ideias circulavam na forma de livros que viajavam em navios. É impressionante como um escrito de Benjamin Constant de 1817 tenha conseguido ser incorporado numa Constituição brasileira em 1824, uma Constituinte de 1823. Isso mostra, por exemplo, que de alienados, os nossos constituintes de 1823 e 24 não tinham nada. Eles sabiam mais ou menos sabiam o que estavam fazendo, né? Em termos de maturidade de ideias políticas, eles estavam em consonância com o que estava sendo discutido. Não à toa, Benjamin Constant, ele também era protagonista da imprensa, e não à toa há quem fale que a imprensa seria esse quarto poder. Então, a função desse quarto poder vai ser sempre disputada em quase qualquer lugar, mas no Brasil é muito claro. E por quê? Porque a experiência política brasileira já teve esse quarto poder. Parece meio assim, bobo, mas não. Em 1879, quando o Império caiu e a República se instaurou, um dos motes era justamente a derrubada do poder moderador. Toda a vida imperial brasileira, depois da década de 1850, era isso, eram os liberais querendo tirar o poder moderador, era batendo no poder moderador. Mas o que é que acontece quando se tira o poder moderador? O que acontece quando se tira quem
o amálgama entre os poderes? Simples. Sem uma fórmula, uma equação para equilibrar, simples, conflito entre poderes. Não sei se vocês sabem, mas a década de 1890 é considerada uma das décadas perdidas. Foi basicamente uma década de guerra civil, paralisia econômica e por aí vai. Então, isso é muito interessante. Isso vai atravessar a história política do Brasil. Existe aí esse vácuo do quarto poder, que no Brasil foi preenchido de várias formas, mas de várias formas. Vou falar assim de forma bem pincelada, mas assim, todo mundo já deve ter ouvido falar. Por exemplo, política dos governadores, política do café com leite, o muito famoso hoje, o STF, o que eu já falei, o Ministério Público, um outro muito famoso hoje, mas que até agora nada fez, mas já foi, o Exército. Então, assim, o presidente da República, por que não? O presidente da Câmara em outros momentos, o presidente do Senado, mas existe um vácuo aí, alguma coisa que precisa ser preenchido. E na história política brasileira, sempre tem um conflito em que alguém vai querer reivindicar esse lugar. Interessante, né? Então, a gente vai ser o Exército. O Exército como é que se fez? Eles falam um termo, né? Que o Exército vai tutelar a Constituição, mas às vezes vai ser o STF, ele é o guardião da Constituição, às vezes vai ser o Ministério Público, tem alguma coisa aí. Voltando, o Benjamin Constant propunha, na verdade, 5 poderes. Então, ele estava falando lá do poder neutro, né? Poder neutro, real ou moderador, o poder executivo. O Benjamin Constant, quando ele fala de poder neutro, quando ele vê que o negócio já vai dar ruim, ele já adequa logo para poder real. E por quê? Ele já estava pensando, se esse negócio acaba, se volta a monarquia na França, é melhor chamar de poder real, né? Você vê como o cara é estratégico, né? Estratégia política. Mas teria o poder executivo, mas a divisão do poder, do que seria poder legislativo, seria o poder representativo da continuidade por uma assembleia hereditária, ou seja, seria o correspondente ao Senado, né? O poder representativo da opinião por uma assembleia eletiva, que seria a Câmara dos Deputados, né? numa lógica bicameral, e o poder judiciário. Eu apostei mais na noção de separação dos poderes. A parte final, que vai ser sobre funções típicas e atípicas, eu apostei menos. Depois, lá no final, vou deixar um pouco mais... Vou tentar mostrar por quê. A noção de separação de poderes, ela é acreditada mais comumente ao que aquele cara que todo mundo conhece, que é o Charles-Louis de Condá, que a gente conhece mesmo como Montesquieu, e era barão. Então, Barão de Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis. Trouxe aqui assim alguns trechos, mas como fonte primária, né? Fonte primária é aquela primeira fonte histórica. Não é exatamente a edição, mas é o texto da edição de 1758 para mostrar mais ou menos, né? Aí ele fala assim, ele escreve assim: tudo seria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo dos principados ou dos príncipes e dos nobres e do povo, se eles exercessem esses 3 poderes, o de fazer as leis, o de executar as relações públicas, julgar os crimes e fazer a diferenciação, tratar das diferenças entre particulares. Ou seja, se a mesma pessoa fosse responsável por isso, seria assim, tudo seria perdido. E para que se pudesse abusar do poder, seria necessário que seria necessário que, por disposição das coisas, o poder possa parar o próprio poder. Ou seja, é uma formulação em que a estrutura política consiga dar conta de si mesma. Eu, de novo, vou confessar minha idade, mas eu consigo ver política em quase tudo, né? Tem uma série que eu vi, talvez vocês tenham gostado, é Walking Dead. Ela parece meio bobo, mas eu consigo ver claramente, assim, esses roteiristas são brilhantes, porque eles pegam grandes temas, assim, e aplicam num roteiro, né? E o Walking Dead é isso, são particulares lutando contra particulares. É como se fosse o estado de natureza de Hobbes, né? São pessoas lutando. E por mais que a gente não goste, mas o Negan, que é um tirano, né, violento, ele é o autocrata. Ele é o cara que consegue botar uma ordem nas coisas. O Rick, ele é o democrata, né? Mas ele não consegue. As próprias regras dele
são insuficientes. Mas qual é a luta entre os dois? É como fazer um amálgama político e social e cívico, sendo que essas regras possam ser respeitadas pelas próprias regras. Ou seja, como fazer com que a caneta e o papel consigam se fazer valer e se fazer conter. Esse é o grande desafio. E, aliás, até hoje, né? Essa noção de Montesquieu, e aí eu vou, para tirar um pouco do mito de Montesquieu, mas sem ficar só adentrando em autor, ele tinha uma noção de separação de poderes, mas ele tinha, na verdade, uma noção de funções. Então, ele fala mais de funções e menos de poderes separados. Imagina, Jaqueline, essa concepção se aproximava mais entre uma colaboração entre poderes. Como ele vai falando, ele está falando, na verdade, da experiência inglesa. Então, ele vai falando sobre como os poderes funcionam e como eles poderiam funcionar dessa forma. Tem uma outra noção já de Immanuel Kant, em Princípios Metafísicos do Direito, em que existe uma noção de relacionamento de poderes estatais com base na separação. Deixei bem negrito assim, porque aí tem uma noção de poderes como coordenados e subordinados entre si, complementares e autolimitantes. Ou seja, essa noção de coordenação e subordinação já cria melhor uma noção de equacionamento, né? Quando a gente fala sobre uma noção de Montesquieu, quando a gente fala mais uma pressuposição de colaboração entre poderes, surge uma pequena questão. Tá, e o que acontece se um deles não colaborar? E aí? Né? Na formulação de Kant, já existe assim uma noção de os poderes têm que ser não só coordenados, mas também subordinados entre si. Tem que ter um ponto de interseção. Já tem um outro autor, Carl Schmitt, que acredita a um terceiro autor chamado Bolingbroke. Vocês provavelmente nunca ouviram falar. Esse sim, ele é acreditado como se fosse o autor de uma noção baseada no equilíbrio. E equilíbrio pressupõe desequilíbrio, pressupõe conflito. Então, assim, já tem acho que já tem uma melhor formulação, né, para como a política acontece de fato. Uma coisa é a política como deveria acontecer e tal, assim. Outra coisa é como conseguir fazer uma formulação para a política como ela funciona de fato. E por que essa preocupação? Aí eu vou provocar todo mundo lá para frente. Por quê? Porque a política em que a gente se insere está em tudo. No nosso discurso ou no nosso ideário, a gente sempre fala em como a política deveria funcionar, né? A gente sempre fala, quando fala, porque vou pegar dois aqui, Maria Luísa e Gabriel, os dois estão debatendo. A Maria Luísa vai falar porque você está errado. E por quê? Porque esse conceito é assim. Porque república significa isso. Porque democracia é aquilo. E aí, assim, a gente pode falar hoje. É uma disputa sobre conceitos, sobre o que sobre como funciona a política, sobre como deveria funcionar a política, né? Sobre como você perverte a política. E à medida que você faz isso no contexto em que a política funciona de fato. Então, vamos pegar já estou provocando vocês para pensar em como isso aqui é aplicável para um grêmio, para uma associação, para uma reunião, para uma discussão ali, para uma reunião entre vocês. Assim, como funciona o discurso político, como funciona o fazer política, né? Para a separação dos poderes, eu pensei, não chega, vou botar um esquema bastante suficiente. Esse é um esquema bastante interessante, assim, porque a gente consegue ver os poderes bonitos, separados e se relacionando. Lindo, né? Então, o poder executivo tem lá o presidente no seu ápice, mas vai ter os ministérios, as secretarias, as agências governamentais, a Anatel, a Agência Nacional de Saúde, por aí vai. Responsabilidade, aplicar as leis. Lindo. Poderia ser governador, poderia ser um prefeito. O Congresso, ou Poder Legislativo, formado por Câmara dos Deputados e Senado, responsabilidade de criar as leis. O Judiciário, Poder Judiciário, formado pela Suprema Corte, no caso do Brasil, o STF, em outros casos, não necessariamente, com seus tribunais regionais, juizados, tribunais federais, tribunais de justiça. Qual a responsabilidade? Interpretar as leis. Bonito. Então,
quais são as relações entre poderes? Basicamente, entre executivo e legislativo, o poder legislativo ele pode votar no impeachment, pode derrubar vetos, pode impor leis, e o poder executivo ali pode vetar leis. E o executivo com o judiciário. O executivo, ele indica juízes para o STF, né, no caso para a Suprema Corte, pode conceder indultos, como, aliás, aconteceu recentemente, e o judiciário ele pode declarar atos presidenciais inconstitucionais. Ou seja, o judiciário ele pode declarar a inconstitucionalidade de alguns atos, seja presidenciais, mas seja administrativos, seja de qualquer órgão executivo. O legislativo, na sua relação com o judiciário, ele vai analisar as indicações de juízes para a Suprema Corte, ele promove as leis que vão ser julgadas pelo judiciário, e o próprio judiciário pode também declarar leis inconstitucionais. Parece bonito assim, mas não é bem assim, né? Quando a forma como funciona, primeiro, é muito mais conflituoso que isso, mas muito mais. Por quê? Porque o presidente tem um cientista político que esse vale a pena anotar, Sérgio Abranches. Sérgio Abranches, ele tem um artigo, e agora se transformou em livro, que se chama basicamente o presidencialismo de coalizão. Essa noção de presidencialismo de coalizão ficou muito famoso por uma série de fatores, em especial por a Miriam Leitão, que é uma jornalista do Grupo Globo, né, veicular essa noção de presidencialismo de coalizão, mas o Sérgio Abranches já veiculava muito, né? O que é uma noção básica de presidencialismo de coalizão? Até meados da década de 90, assim, todo mundo falava, caramba, o Brasil é uma bagunça, é ingovernável. E aí tinha também o Fernando Limonge e a Argelina Figueiredo, que são dois cientistas políticos, que começaram a analisar tanto o legislativo quanto o executivo e começaram a ver, tá, mas como é que funciona isso? Como é que funciona essa relação? E aí começaram a ver, por exemplo, que a maior parte das leis promulgadas pelo Congresso tinham iniciativa do Executivo. Ou seja, peraí, então você está me dizendo que a maior parte das leis tem iniciativa do Executivo. Aquilo que o Executivo quer, o Legislativo, ele consegue fazer o Legislativo aprovar. Então, peraí, então essa separação dos poderes tem um canal aí de diálogo, né? E aí o Legislativo, que não está aqui, né, mas tem uma função, por exemplo, de fiscalizar os orçamentos. O Legislativo, por exemplo, deveria ser o guardião do cofre, né? Ele, por exemplo, aprova a lei orçamentária, ele é o guardião do cofre, ele também consegue diversos canais de aplicação de verbas. Esse ano próprio, nos próprios últimos 12 meses, a gente viu isso, né? Sobre orçamento secreto, algumas PECs meio complicadas, emendas parlamentares. Então, assim, a gente começa a ver que, peraí, tem uns canais um pouco escusos, que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas existem, né? E já são estudados há algumas décadas. Então, tem aí uns canais. O judiciário, a relação do judiciário é um pouco mais complexa. Aí eu não vou nem entrar, porque aí chega a ser até um tabu. Virem, por exemplo, o que chegou a ser chamado como lava-toga. Depois da Operação Lava Jato, chegaram a falar sobre e a Operação Lava-toga, para investigar ou o judiciário, ou seja, o próprio Ministério Público, porque há relações. Há relações. Mas tanto há tabu que não foi para frente, e não vou entrar em polêmica agora. Isso eu vou deixar para outras aulas. Coloquei aqui ainda alguns outros modelos, até inclusive como uma charge, né? Assim, é o retrato, né? Eu elaboro as leis, eu aplico as leis e eu administro. Tá ótimo, mas está cada um no seu trono. Não é bem assim que funciona. Já peguei uma outra charge um pouco antiga, obviamente ali ao centro a presidenta, né? Que já não é mais, mas aí você vê como o desenho tem a noção de interseção. Isso aqui não é nenhum elogio a Dilma, tá? É só porque eu achei isso. Mas tem aí essa interseção. O legislativo tem uma área de interferência junto com o executivo, que tem uma área de interferência junto com o judiciário, que, por sua vez, tem uma área de interferência junto com o legislativo. Ou seja, não é uma noção só de separação de poderes. É uma noção que a gente chama, pelo inglês, né, de check and balances, mas que em português fica freios e contrapesos. Ou seja, poderes que se colaboram, sim,
mas que se autovigiam e que se autolimitam, né? Depois, ao fim, eu quero deixar uma provocação para que vocês falem mesmo, tá? Repetir aqui. E aí, enfim, eu vou falar rapidamente sobre o que eu deveria falar, mais sucintamente, mas confesso que vou só apresentar. Existem, então, algumas funções, o que a gente chama de funções típicas e atípicas. Peguei esse quadrinho porque achei que o mais bem tabelado, né? Coloquei devidamente os créditos, por favor, sempre coloquem os créditos. É, aliás, um site que vende cursos aqui. Todos os poderes, todos os órgãos, eles têm suas funções típicas e as suas funções atípicas. Então, assim, de uma forma simples, os juristas, eles conseguem quase que conceitualizar as exceções, né? Então, assim, o legislativo, quais são suas funções típicas? Legislar, fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. Já o do executivo, a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. E a do judiciário, julgar, que tem a sua função jurisdicional, dizendo os conceitos de casos concretos, dirimindo os conflitos que lhes são levados e fazer a aplicação das leis. E quais são suas funções atípicas do judiciário? O judiciário tem uma natureza legislativa, então ele tem o seu regimento interno, o STF, por exemplo, ele tem lá o seu regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, para quem vai fazer um concurso, eventualmente, seja para técnico ou para analista, tem lá o seu código de organização, e tem a sua natureza executiva. Bom, ainda a natureza legislativa ou regulatória, né? O que talvez, se já tiver estagiário de direito aqui, talvez odeie de advogado, de escritório de advocacia, né? Mas é a famosa greve, que é como calcular custas judiciais e por aí vai. Mas tem sua função, a sua natureza atípica executiva, que é administrar, ou seja, gerir seus funcionários, ou seja, não é só julgar, né, mas é gerir. Assim como o legislativo. Ele vai ter que executar, né? Então, ele vai dispor sobre a organização, provimento de casos, de cargos, conselho de férias, isso é meio que bobo. Sua natureza jurisdicional, ele vai julgar o presidente da República em crimes de responsabilidade, o próprio impeachment, né, que vai ser processado pelo legislativo. O executivo, algumas funções atípicas, quando tem a sua natureza legislativa, o presidente da República vai adotar medida provisória. Você fala, pô, grande coisa. Não é tão grande coisa. Por quê? Porque a medida provisória, primeiro, tem força de lei e pode facilmente ser convertida em lei. E é muito comum que isso aconteça. O plano real, a moeda real que a gente usa, ele foi proposto inicialmente como medida provisória. Não passou pelo Congresso, por exemplo. Foi uma medida provisória. E tem vários exemplos de medidas provisórias que são, assim, não é tão pouco assim. A gente vai ver que, na verdade, o poder legislativo do executivo no Brasil até que é bastante grande. E tem sua natureza jurisdicional, ou seja, o executivo julga apreciando defesas e recursos administrativos. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí uma provocação, e aí já é uma provocação mesmo, tá? É o último tópico antes de encaminhar para discussões. O maior exemplo, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é multa de trânsito. O que é uma multa de trânsito? Tudo bem, tem lá o Código de Trânsito Brasileiro, né, que bota as infrações. Tá bom. Quem é que aplica a multa de trânsito? É uma infração de natureza administrativa. Quem aplica a multa de trânsito é o executivo. É bom que já deve ter aí alguns fazendo autoescola, né? É o executivo. A pessoa vai receber o seu auto de infração e vai ter um determinado prazo para indicar o réu condutor ou botar sua impugnação. Em não apresentando, vai receber a multa. Né? Ele vai ter que pagar. Mas se apresentar um auto de infração, a resposta ao auto de infração, quem é que julga esse auto de infração? É o próprio executivo. Essa natureza jurisdicional do executivo não é tão pequena. Pensa, por exemplo, nas agências regulatórias. A ANS, por exemplo, Saúde Suplementar. Não sei, a Anatel, por exemplo. Quando a gente vai ver a quantidade de agências regulatórias,
todas elas vão ter algum tipo de natureza jurisdicional, todas elas vão julgar alguma coisa, né? Aqui eu moro no Rio de Janeiro, né, município do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro já teve vários escândalos sobre as JARes, né, essas juntas administrativas de recursos, em que basicamente indeferiam em lote, tudo era indeferido. E aí o que você faz quando eu juro que uma das multas que eu tive já na minha vida, eu juro que eu estava certo, mas eu juro de pé junto, juro mesmo. Eu juro de verdade, tá? Entrei com recurso e foi indeferido. Eu entrei, quer dizer, não é recurso, né? É uma defesa, né? Entrei com recurso e foi indeferido. E em sede administrativa, você ainda pode recorrer para o Conselho de Contribuintes. Aí eu não fui tão longe, Mas, assim, eu achei um absurdo, na época eu não fazia direito, eu achei um absurdo o executivo que impõe a multa julgar em primeira instância, em segunda instância, só depois ir para o Conselho de Contribuintes. E que em geral, não vai julgar o mérito. Eu achei isso um absurdo, mas assim é que é. Assim, pequeno exemplo, né? Para a gente provocar o debate. Porque, assim, tudo está permeado quanto a essa lógica. E aí, eu tinha me preparado para uns 40 minutos, no total da minha fala, né? Já estou me encaminhando. Eu pensei, assim, nessas repercussões. Tá, mas e daí? O Charles de Secondar, Montesquieu, Kant, tá, mas e daí? Isso aí tudo, para quem quiser, vai estudar isso em Direito, em Ciência Política, em Ciências Sociais, provavelmente na aula de Sociologia no colégio. Tá, mas vamos pegar essa base e pensar para o objeto mesmo, né? Da formação, por exemplo, de grêmios ou da atuação política mesmo. Qual é o poder que mais permeia o seu cotidiano? Já pararam para pensar nisso? Quando eu dava aula no Estado, era muito comum e não é preconceito contra o Estado, não, tá? Mas é porque eu dava aula no EJA, para o ensino de jovens e adultos. E eram pessoas assim, que já tinham experiência de vida. Então, não é porque eram alunos do Estado, mas é porque eu dava aula para adultos. E, assim, eram pessoas que já tinham uma opinião formada sobre a vida. E era interessantíssimo. Então, não é porque é do Estado, não é de forma preconceituosa, não. Mas, assim, a tônica geral, com algumas exceções, claro, mas a tônica geral a política não presta. Isso, assim, me incomodava já à época, hoje me incomoda, ainda mais por ver qual é a extensão, o potencial desse tipo de discurso, de discussão. A política não presta. Assim, eu falava, mas já pensou que quando você coloca o seu celular para carregar à noite, e quando você acorda com ele carregado, já pensou que tem política aí? Eu penso, de novo, volto para o Walking Dead. Já viram o que acontece quando acaba a política? Assim, assim, não precisa ser nem hipotético, né? Vamos pensar o exemplo maior que todo professor de história fala, a queda de Roma. Já viram como é que a historiografia trata da queda de Roma? O Império acaba, ele começa a se esfacelar, claro, demorando muito tempo, começa a se esfacelar. Mas olha só a maravilha desse aqueduto que durou 2000 anos. Sim, esse aqueduto está ali funcionando até hoje, impressionante mesmo, incrível. Mas o que aconteceu com os outros? A maior parte do sistema de correios, por exemplo, romano, ele foi destruído por quê? Porque as pessoas pegavam as pedras que calçavam as estradas e pegaram para construir suas casas, por exemplo. Você perde algumas funções principais do Estado, né? Manutenção, fiscalização, obras públicas. Assim, sem Estado, sem política, bom, assim, vocês podem me chamar de conservador, né? Se tiver algum anarquista, vai pensar um pouco diferente. Mas sem Estado, sem política, pelo menos, vou até ter uma ressalva, né? No molde em que vivemos hoje, não existe eletricidade, não existe fornecimento de água, não existe tratamento de águas, esgoto. Esgoto, tudo bem que já não tem mesmo, né? Mas, assim, deveria ter. Não teria, assim, alguns daqueles autores que a gente referenciou lá atrás, aqueles antigos, uma das coisas que eles estavam mais preocupados era com um conceito que não existe, mas que é um conceito norteador, que é o da civilização. Quase todos eles têm ali assim, uma noção de civilização. E eles têm um pressuposto, uma conclusão, de que essa política é necessária para que se perscrute a civilização, uma noção de civilização. Civilização em si, ela não existe, né? Mas ela existe na medida em que serve como um valor para ser perseguido.
E aí, quando eu pergunto qual é o poder que mais permeia o seu cotidiano, qual deles será que é? Acho que, assim, na prática, o que menos permeia o cotidiano, digo, o cotidiano prático, talvez o que menos permeia é o judiciário, né? Claro, como advogado não, mas como cotidiano, assim, os que mais permeiam, o mais incipiente talvez seja o legislativo. E talvez por isso que tenha a percepção de que política não presta, né? Por quê? Porque aquele que faz as leis, que é responsável, ele é o que menos é percebido. E talvez o que mais seja permeado, que permeia o cotidiano, seja o executivo. E não à toa, aquele que mais faz. Não estou fazendo defesa, não sou executivista, não, tá? Não estou defendendo o poder executivo. Mas aquele que mais faz, é óbvio que vai estar mais suscetível a críticas. E não estou defendendo, mas qual é o que mais a gente mais sente? Assim, eu saio de casa, a primeira coisa que eu vejo, talvez seja a Conurb, talvez, né, recolhendo lixo, a polícia, certamente, uma ambulância passando, talvez um carro de bombeiro, né? E assim, claramente. Mas para o nosso público-alvo, provavelmente o que a gente vê é educação. Talvez, mas eu estudo num colégio particular. Sim, mas o colégio particular em que você estuda, ele é regulado. Tem a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ele é altamente regulado, aliás. Mas eu estudo num colégio público. Então, sim, é o exemplo maior ainda, né? É exatamente o executivo e o legislativo. Em qualquer problema, sempre vai ter o judiciário ali, seja para ajudar, seja para atrapalhar. A lógica da divisão de poderes ajuda a pensar em uma organização como um grêmio ou uma associação? Eu acho que sim. Eu estou respondendo, né? Mas é para vocês falarem, tá? Tirarem dúvidas. Eu participei do movimento estudantil lá atrás. Não me orgulho disso, não por ter participado, acho que tem que participar mesmo, mas mais pela linha com a qual me aliei, mas aquele negócio, né? Política para políticos. Então, acontece. Mas hoje eu sou diretor de. Eu participo de diversas associações. Associação japonesa, associação disso, eu participo do esporte, eu estou na associação, estou na federação desse esporte, participo de várias. E o que eu percebo existe uma noção associativa. Então, por exemplo, se você for lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e quiser registrar uma associação, ela tem que estar em conformidade com o Código Civil. Mas em que sentido? Código Civil de 2002, né? Mas em que sentido? Essa lógica de divisão de poderes tem que estar lá. É incrível, né? É uma lógica política, mas que não é só política. Tem que ter um presidente, um diretor responsável, um diretor-presidente, alguma coisa assim. Vai ter que ter diretoria embaixo. Mas o poder maior de qualquer associação, e isso é exigência do Código Civil, tá? É a sua Assembleia. Incrível, né? Porque é uma lógica política nada de é uma lógica civil da sociedade, que foi incorporada pela política e voltou para a sociedade através do Código Civil. Necessariamente qualquer coisa, condomínio. Se você mora num condomínio, num prédio, condomínio edilício, melhor exemplo, o poder máximo é da Assembleia. Acho incrível como essa lógica da divisão dos poderes fala, mas Montesquieu é coisa de velho, não serve para nada. Kant é coisa de velho, não serve para nada. Assim, servir diretamente não, mas é algo que está permeando a lógica da construção do nosso presente. Aí, se nosso presente é civilizado ou não, é outra coisa. Mas que permeia, permeia. E a lógica disso. Quando você pega a lógica de funcionamento, aí sim, eu acho que você consegue pegar como atuar numa organização. Aí pode ser associação, pode ser grêmio. E o Grêmio ele tem uma função muito importante, né? Porque ele é representativo. Ele pode até não ser representativo, mas muitas vezes ele é eleito de outras formas, né? Mas que ele é representativo, ele é. Pode ser um DCE, pode ser um centro acadêmico, um diretor acadêmico, mas ele é representativo, ele representa um corpo coletivo. E por isso ele tem que ter algumas lógicas. Reunião de condomínio, por exemplo, ou associação, para impor multa sobre o apartamento, necessariamente tem que passar por aprovação da Assembleia Geral. Incrível, né? Tem a noção de que o coletivo tem que sancionar, tem que validar a multa que o autocrata, que é o síndico, impõe, com base na convenção coletiva.
que é o estatuto, né? Que é a Constituição do condomínio. Por exemplo, deixa uma outra provocação. Os poderes se organizam, ou seja, isso aqui é extenso. Os poderes eles se organizam. O poder político ele brota do meio do nada, como em Hobbes, por exemplo, né? Ele brota. Os poderes organizam a sociedade, ainda mais ou menos como Hobbes, ou seja, o poder brota e organiza a sociedade, ou a sociedade se organiza, ou seja, uma visão mais sociológica, ou seja, a sociedade é que se organiza, quase que ultraliberal. Tipo, a sociedade se organizou, veio o monstro do Estado e vamos acabar com o monstro do Estado. A pessoa fala, pô, mas isso não é papo de comunista? Mais ou menos, né? O comunista, eu tô falando sério, porque o comunista, ele pensa numa extinção do Estado, mas com uma finalidade, né? Ele não vê, ele pensa em tomar o Estado, diferente. Já um ultraliberal, ele pensa de fato que o Estado é um empecilho, é um tormento, ele tem que tirar o Estado, né? Ou a sociedade organiza os poderes. Ou seja, a sociedade, os poderes são organizados pela sociedade. São aí alguns 4, a gente chama de topoi. Topoi é um lugar comum do discurso. Quando o discurso político começa a ser mobilizado, vê as falas públicas, pode ser do presidente da Câmara, assim, essa lógica está ali. E são alguns... Isso aqui não tem resposta. Essas provocações não têm resposta, mas são técnicas de articulação do discurso político, para ganhar, e principalmente para vencer um debate. Política é feita no debate, né? E aí a gente vai ter Grêmio? Vai, não vai. Isso é debate. Qual a função do Grêmio? Vai ter, espero que não seja só para isso, né? Mas vai ter chopada e tal. A nossa luta é política e tal, a gente tem que ganhar o acesso, o direito a ter uma carteirinha de tal, assim, sei lá, vamos acabar com o uniforme, ou vai ter uniforme, não sei. Mas tudo é debate, né? A gente vai se relacionar, aí vai falar com o diretor da escola, o Grêmio vai ser até meio mal educado, né? Porque você é o representante do Estado, você é o executivo e tal, vou procurar o meu... Assim, tudo isso é discurso. Então, assim, a última provocação é como os poderes têm se relacionado, e aí eu botei só... por isso que eu me atrasei, né? Eu estava pegando só as últimas repercussões aqui, as de hoje, né? Isso aqui é Folha de São Paulo de hoje. Aí vai, Moro agora avalia disputa a governador e prepara plano República do Paraná. Assim, independente, eu estou respeitando todos os posicionamentos, tá? Mas independente de qual seja o posicionamento de vocês, pensando assim, em separação de poderes, a gente vê que, assim, a atuação do Moro foi um pouco complicada, pelo menos, né? Acho que todo mundo conhece, sabe qual foi a atuação do Moro, né? A suspeita de interferência de Bolsonaro na PF leva caso Milton Ribeiro ao STF. A famosa judicialização, ou seja, da política, seja do governo. Até que ponto? Olha só o ridículo de ter que levar o judiciário a alguns casos que deveriam ser políticos, né? E é bizarro porque às vezes o judiciário aceita o caso. Quando que o judiciário poderia aceitar o caso? Um caso de proeminência política. Quando que o judiciário deveria se restringir? Ah, não, eu sou um poder jurídico, os poderes políticos que se virem. São regras que tem que ser... Até existem direcionamentos, mas existem problemas, né? Entenda como o veto do STF a showmícios deixa dúvida para as eleições. Então, é o judiciário... vejam que é o STF, não o TSE, que seria, de fato, o melhor para fazer isso, né? Mas é o judiciário entrando... Eu não posso mais entrar na política? É um terreno pantanoso? Então tá bom, então eu vou entrar em como a política vai se reeleger. Então vou bater aqui. É uma forma de intervenção, né? Como o processo de escolha de ministro da STF, como o processo de escolha... A Folha explica como o processo de escolha do ministro da STF, ou seja, é o presidente que indica ministro da STF, mas sobre quais critérios, né? Tem notório saber jurídico, não tem? Então, assim, para a última parte, deixar os meus agradecimentos, reitero meus agradecimentos, e agora vamos às discussões, às trocas de ideias. Espero mesmo que vocês falem, e, por favor, tenham dúvidas e principalmente críticas. Podem falar, tem crítica não a mim, a apresentação, qualquer outra coisa, não pode falar, é importante ter esse momento para que a gente consiga trocar. Muito obrigado, pessoal.
A gente agradece, professor Leonardo, pela sua fala, né, pela sua exposição, pela disponibilidade e, assim, pelo interesse, né, em adaptar isso, né, ao nosso curso, à nossa linguagem, né, ter tanta preocupação nesse sentido. Gostei muito de suas provocações, né, me trouxe várias questões, peço perdão pelo barulho de fundo, né, dos cachorros latinos, mas é isso, gente, home office. Bom, e assim, me trouxe várias questões à memória, né? Uma delas, você falou em série, né, The Walking Dead, eu lembrei de uma série, né, que é The Society, né, A Sociedade, não sei se alguns já viram, mas que é uma série que faz uma releitura do livro O Senhor das Moscas, né? E eu achei a leitura moderna, né, do livro, mas mostra exatamente isso. Um grupo de adolescentes pega um ônibus, né, acontece algum fenômeno, alguma coisa que as pessoas não sabem explicar, e eles retornam para o lugar deles de origem, da onde o ônibus saiu. Quando eles retornam, eles descobrem que não existem mais pais, não existe mais mãe, não existe mais coordenação de colégio, direção, nada, né? Eles são os únicos representantes da sociedade. E aí eles se deparam o seguinte, não, a gente está livre, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? E aí vira aquele momento do êxtase, né? Da chopada, da zoeira, da diversão e tudo. E aí eles começam a perceber assim, não, peraí, se a gente não se organizar minimamente, a comida vai acabar. Né, que todo mundo pode entrar no mercado, pode pegar o que quiser, mas todo mundo pegar o que quiser toda hora, vai chegar uma hora que não vai ter. Né? Eles começam a discutir sobre isso, a pensar, a se organizar, aí já surge uma pessoa que começa... Essa série até esse pedaço, mas não terminei, não. Você vai dar Pois spoiler. então aí começa a ter um líder, depois muda o líder, depois muda de novo. Então, assim, a gente está falando, né, de uma organização política. Né? E, assim, é possível identificar uma organização de funções e de poderes, ainda que elas não estejam tão bem delimitadas, né? Como a teoria sugere para a gente. Então, eu achei essa ideia foi muito bacana, assim, de comparar com a vida real. Né? Eu falo, gente, é isso, né? Dá para visualizar a todo momento isso, e dá para visualizar também a falta disso em todo momento. E aí me recordei de um episódio que aconteceu comigo, na época do colégio. Né? Eu não era das crianças mais comportadas no colégio, mas, enfim, eu me lembro de um episódio que era o meu aniversário, e aí um professor chegou um pouco atrasado na aula. E aí, nesse período que estava sem professor, né, os colegas todos se levantaram e começaram a cantar parabéns para mim. Só que na hora exata, pareceu combinado, que eles começaram a cantar parabéns para você, o professor entrou em sala. Então o professor achou que tá a turma inteira zoando ele por conta do atraso. E estava falando parabéns para ele por ele ter chegado. Enfim, né, o episódio, a parte conclusão, chegou a direção, mandou toda a sala para a direção. E aí foi todo mundo, né? 42 alunos para a sala, aquela falação, aquela coisa toda. Aí todo mundo vai assinar o livro de advertência. E aí chegaram alguns e falaram assim, não, mas espera aí, a gente não fez nada de errado. E a gente tentou explicar o porquê. E ela não aceitou. Falou, não quero saber, vai todo mundo assinar a advertência, porque é a nossa regra, quando tem um desrespeito, vocês têm que ser penalizados por isso e tal, e esse discurso. E a gente entrou naquela. Ninguém assina o caderninho de advertência até que eles nos escutem sobre o que aconteceu. E aí até que chegou um vice-diretor e quis nos ouvir, nos ouviu, entendeu e mandou todo mundo voltar para a sala para ter aula. E aí, por que eu estou falando desse episódio? Porque na época eu fazia parte do movimento estudantil do colégio. Né? E o Grêmio ficou sabendo daquilo e o Grêmio começou a perceber uma coisa. Falou, olha, dentro do colégio, não estou dando ideia para vocês não, viu, gente? Mas dentro do colégio, da escola, existe uma pessoa que cria uma sanção que define quando é que ela é aplicável e quando alguém questiona, ele que decide se ela se aplica ou não naquele caso concreto. Então, assim, é uma concentração de funções e de poderes dentro de uma mesma pessoa, de um mesmo órgão, né?
E, em outras palavras, o Grêmio começou a reivindicar o seguinte: não, peraí, né, já que a gente vai sofrer uma penalidade, né, a gente vai sofrer uma sanção, a gente merece se defender. Olha isso. O Grêmio começou a discutir a existência de um processo para quem fosse sofrer uma punição. Que, na verdade, não tem, né, Léo? Assim, não tem isso nas escolas, não tem isso no colégio. É preciso que tenha uma organização mínima de pessoas que comece a refletir sobre esses processos, sobre essas questões, e é um refletir, né, mais para organizar, né, do que para simplesmente criticar. Porque isso também precisa existir, também precisa existir punição, também precisa, mas as coisas precisam ser mais bem definidas, precisam ser postas de forma mais clara, de forma mais coerente, as pessoas precisam ser ouvidas. Por exemplo, né, num colégio, quando o colega está sentado atrás cola do outro, né, por que vai dar nota 0 para os dois, se você não sabe se o que estava na frente deixou o outro colar ou não? Né? Então, assim, aí você vai falar assim, não, mas é difícil saber, porque todo mundo vai ser conivente, enfim, não importa. Tem que ter um meio mínimo de discussão, né? Então, essa discussão sobre separação de poderes, que eu posso chamar até de separação de funções, porque tem determinados momentos que a gente não consegue, né, visualizar na prática a organização de um poder propriamente dito, né, em alguns momentos, eu acho que falta esse olhar, né, mais crítico, mais apurado em diversos momentos. Aposto que alguém aqui já viveu alguma situação parecida, né? Eu acho que o único lugar que a gente aceita, né, punição sem qualquer tipo de processo é dentro de casa, né, com a esposa e com a mãe, porque aí realmente, né, não tem o que discutir, não adianta, né? Mas fora esses espaços, não tem o que fazer. Né? Então a gente precisa se organizar minimamente para pensar a respeito, para refletir de que forma isso se organiza. Né? Então gostei muito da sua fala, né? Porque me fez ter esse tipo de reflexão. Né? Então, mas enfim, não vou falar muito não, deixar para o pessoal também que queira se manifestar, queira falar aí. Não sei se tem perguntas. Vitória parece estar inscrita, né? Eu também gostei muito da palestra, foi muito válida para mim, porque eu acho que a internet está um pouco ruim, né? Estamos chovendo bem. Pode. Tá, mas parece que está travado. A imagem está travada, né? Mas chove bem. E sobre o quarto poder, sendo a imprensa ou o MP, na verdade, eu nunca ouvi falar disso, e aí eu comecei a pensar a importância de ter uma imprensa independente, de preservar mesmo, sabe? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Sim, ouvimos. E como que tem sido atacada, né, hoje em dia, com essa questão de a gente não sabe mais se você liga numa emissora, talvez você vai sabe, ter um viés para um lado, se você liga na outra, vão ser outras informações completamente diferentes. E aí eu comecei a pensar, né, sobre realmente o papel da imprensa enquanto esse poder fora do Estado, e do MP também, de fiscalizar a própria lei. Mas, além disso, eu lembrei também sobre esse ativismo judicial, né, que a gente vive hoje em dia. E eu comecei a me perguntar se muito disso também não pode ocorrer, não pode vir da inércia do legislativo, de confiar de não querer se indispor com as pessoas, né, porque com a sociedade, porque a gente vota neles, e eu acredito que eles não querem tomar decisões difíceis. Sempre esses temas sensíveis, né? Como a gente já teve a questão da homofobia, questões de aborto, né? Que são a gente acredita que a gente tem um Congresso muito conservador, né? A maioria são homens brancos, né? De classe social alta, então são conservadores, e também eu acho que é o espelho da nossa população.
não sei se a gente tem muita consciência ao votar, mas a gente acaba sempre repetindo, né, e colocando essas mesmas pessoas no poder. E aí me parece que eles não querem se indispor, eles não querem ficar mal, né, com a sociedade. E acaba que o judiciário, ele toma esse papel de impulsionar, né, de impulsionar a história, de impulsionar a nossa realidade, e o papel também contra-majoritário, né, que o Barroso fala. E eu pensei sobre isso, né, de que talvez eles fiquem mesmo inertes, esperando que o faça alguma coisa. E aí todo mundo vai gritar o quê? Fora STF e xingar os ministros lá, né, por esses posicionamentos que eles acabam sendo obrigados a adotar. Posso falar, Carlos? Só vou fazer uma complementação na fala da Vitória, né, para você falar, que é o seguinte, né, achei muito boa a fala dela, né, sobre a imprensa principalmente, porque eu acho que é um tema assim tão atual, né, e necessário de ser discutido, né, que nos traz para um seguinte ponto. A gente viveu, né, há pouco tempo atrás, não foi muito, né, pouco tempo atrás, um momento muito grande, e apesar da difusão da internet, né, dos meios de acesso à informação, uma dificuldade muito grande nesse acesso, né? E ainda existe uma dificuldade muito grande do acesso à informação em diversos pontos da população brasileira. Só que hoje a gente vive ao mesmo tempo, né, um excesso de informações, daí também surgindo as fake news, né? E hoje muitos já se falam numa filtragem de informações, né? E eu acho esse um debate tão necessário, porque ao mesmo tempo que a gente tenta defender, né, olha, as pessoas são livres para se manifestarem, né, devem expor seu posicionamento político, né, ideológico, enfim, mas existe um limite. Né? Existe um limite. E se você começa a criar cada vez mais limitações, né, a manifestação do pensamento, né, como já se tentou fazer no Brasil em diversos episódios, e alguns políticos voltam e falam que é preciso regular a imprensa, né, que é preciso regular não apenas, mas regulamentar, né, criar normas que limitem o exercício da sua manifestação de pensamento. Queria até ouvir um pouquinho você sobre esse ponto, né? Porque a gente vive um momento de excesso, de talvez filtrar, mas a gente não pode filtrar tanto, porque dificulta o acesso, né? Então, assim, esse meio termo em uma sociedade cada vez mais polarizada que a nossa está muito difícil de se alcançar, né? E aí isso passa tudo por um diálogo, né? Um diálogo dos mais diferentes setores. Então, entra exatamente nesse ponto aí do diálogo, né, entre os diferentes poderes para refletir a esse respeito, coisa que a gente tem cada vez menos hoje em dia, né, dados os conflitos e as tensões que existem entre eles. Mas vou passar a palavra para a Joana e eu passo para você e você fala, tá? Fala aí, Joana. Tá me ouvindo bem agora? Tava muda. Não, eu acho esse diálogo, essa questão da discussão da influência da mídia em todos os setores, organização e estrutura do Estado, uma questão muito pertinente, né? Ainda mais essa questão das fake news, porque, querendo ou não, essa questão das fake news é algo muito, querendo ou não, atual em relação à evolução tecnológica, de algoritmo, então é algo que a gente está tentando ainda entender e conseguir obter um controle, que esse controle não se confunda com a questão da censura, né? Que é uma questão que todo mundo traz, assim, para rebater o discurso de algum político, o discurso de alguma pessoa que defende uma ideologia ou outra, e falar, esse quer censurar, esse não. Quando, na verdade, a gente quer debater muito essa questão das fake news, da liberação das fake news, né? E aí, como a mídia, que não influencia nessas questões até decisórias. A gente vê em vários casos, por exemplo, em decisões judiciárias, ainda mais aquelas questões que e julgamentos que são levados ao tribunal do júri, por exemplo, a influência da mídia e como a mídia anda em conjunto com essas decisões, né?
Porque, assim, ela é um grande ator que anda em conjunto com a gente, ainda mais essa questão depois da pandemia, né? Porque foi a única forma de comunicação. Então, a mídia cresceu muito em relação a isso. Mas uma questão também muito legal que eu gostei que o professor falou, Leonardo Sato, foi essa em relação à judicialização política, né? Essa questão muito ligada ao ativismo judicial. E como é que nasce essa ideia e como hoje, querendo ou não, infelizmente, ela é um pouco deturpada em relação a quais são os limites e deveres de cada poder, né? Porque, na verdade, essa judicialização vem da ideia de querer consolidar a estrutura democrática do nosso Estado, né? De, tipo, ter alguém que controle, que garanta os nossos direitos fundamentais. Então, o controle de constitucionalidade vem com essa ideia, mas como hoje, infelizmente, a gente vê que, tipo, de alguma forma, não tem um limite para isso. Então, até que ponto, né, a gente vai ver essa questão da judicialização política como um ponto positivo? É um pouco confuso, porque ao mesmo tempo que a gente tem umas críticas de alguma forma, a gente também não pode debater como se isso fosse base para dizer, olha, não deve existir um ativismo judicial, ou não deve existir uma judicialização política. Eu acho que eu enxergo muito dessa forma também. Eu acho que é uma situação assim, muito complicada de se discutir, né? Ainda mais em tempos tão tenebrosos que a gente está vivendo, que, assim, é complicado, é difícil. Por favor, Léo, pode falar. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Joana. E aos demais. Não sei se vai dar tempo de uma próxima rodada, mas espero que, se houver, espero poder debater um pouco mais. Agradeço pela sensibilidade do Carlos. E eu, assim, eu realmente fico pensando assim, como essas questões políticas atravessam assim, a vida, né? A constituição da gente. E aí, como eu tenho cabeça de historiador, eu fico pensando até que ponto isso é ser humano, e porque essas pessoas que debatiam assim, elas acreditavam numa natureza humana, né? Kant acreditava, eles acreditavam que isso, de fato, quando a gente pensa num curso de teoria política, a gente pega de Platão, Aristóteles até ontem, mas são autores que acreditam em natureza humana. Então, quando eles falam sobre isso, eles de fato acreditam que existe um denominador comum em todas as pessoas, todos os seres humanos. Eu, com cabeça de historiador, não acredito nisso, né? Para mim, cabeça de historiador, tudo é construção. Não existe essência, imanência, natureza, nem nada. Agora, como cabeça de historiador, eu penso assim, como todos acreditavam nisso, e como todos pensaram em estruturar com base nisso, a gente acaba sendo formado nessa moldura de pensamento. Então, assim, de qualquer forma, acho sim que isso meio que estrutura parte, pelo menos, da nossa vida em sociedade. E aí, mesmo que tivesse, quando o pessoal fala, vamos jogar uma bomba e começa de novo, mesmo que houvesse uma situação de anomia para recomeçar, eu acho que ia voltar a ser, porque podem ter as rupturas, mas também tem as continuidades, né? A gente não cria mais nada do zero. A gente, assim, não tem a menor dúvida de que a primeira resposta é, vamos eleger um representante, vamos montar uma comissão, como, aliás, a gente faz, né? O Carlos também estava falando sobre o absurdo, né, de pessoas que julgam seus próprios atos, e é assim mesmo. É no colégio que a gente... Olha, o colégio realmente é um espaço muito importante da formação, porque a gente aprende a lidar com muitas injustiças que, assim, quem sobrevive ao colégio vai sobreviver ao resto da vida, porque o colégio é difícil, o ensino básico, tanto fundamental quanto médio, são difíceis, né? E é assim mesmo. Fico pensando assim, se esses alunos, se esses proponentes agrêmios, se eles soubessem o que é mandado de segurança e ação popular, olha que dariam muito trabalho. Fica até a dica, joga no Google mandado de segurança e ação popular, que aí vocês vão conseguir infernizar muita gente. Só de jogar no Google já vão... É só chegar numa reunião e falar, as palavras mágicas, mandado de segurança e ação popular, já adianta muito. Eu já participei de muitas reuniões, tanto no Estado quanto em colégios particulares, reuniões para participar de reuniões em que estaria presente o representante do Grêmio. Então, é o pessoal que faz reunião para se preparar, para fazer uma coesão, para se preparar para a reunião em que vai estar o representante do Grêmio. Ou seja, você vê o grau de articulação
mesmo que de forma informal, que professores chegavam a fazer para encarar o representante do Grêmio. E ali na hora, a gente não vai deixar crescer. Você vê como as pessoas têm receio, né, de como abrir a instância deliberativa para os alunos. Não é nem sobre o que vai fazer, mas é como abrir para um terceiro participar. Vou começar assim, por ordem, Vitória. Achei, e vou tentar ser mais ou menos sucinto, mas a questão da imprensa é algo assim que eu debato com muitos amigos e, assim, eu vou chocar, mas eu sou um conservador. Aí a pessoa fala, você! Mas assim, conservador, porque assim, mas conservador da boa, assim, das antigas. E por quê? Porque, para mim, conservador quer dizer basicamente conservar, né? Não sou um destruidor. E aí, destruidores podem ser de várias matizes ideológicas. Então, conservador nesse sentido. E aí eu tenho amigos como eu sou um conservador no sentido de conservar, eu acredito que avanços, tanto sociais, quanto jurídicos, quanto políticos, só acontecem dentro da estrutura de Estado. Por isso que eu me defino como conservador. Por quê? Porque acredito que para ter avanço, a gente precisa do Estado. Então, não sou desses conservadores que, sei lá, neoliberal, tem neoliberal que se diz conservador, tem... essa nova onda, na verdade, que é rotulada como conservador, eles não são conservadores. A maior parte dessa nova onda que se auto-rotula como conservador, eles são reacionários, na verdade, né? Essa palavra que melhor cabe a eles. Por quê? Porque eles são a reação. Eles querem voltar a um passado que, na verdade, nunca existiu. Então, assim, ainda são reacionários metafísicos, sei lá, ideológicos, qualquer outra coisa. Mas porque, ainda se fosse reacionários para voltar a um passado que, de fato, tenha existido, tipo como foi pós-Revolução Francesa, não, eu sou reacionário, mas porque eu quero meu título de nobreza porque meu pai era nobre. Você quer voltar a um passado que de fato existiu. Esse, assim, pelo menos esse pode ser reacionário. Agora, hoje, os reacionários, eles querem voltar a um passado que não existiu, na verdade, né? Então, assim, esse é o cúmulo do reacionarismo. Então, eu estou falando nesse sentido. Mas eu tenho um diálogo com muita gente, de vários matizes. Eu consigo ainda o limite da coexistência pacífica. E, assim, sobre a imprensa independente, vou articular com algo que foi levantado pela Joana e pelo Carlos sobre regulação da mídia. E por quê? Porque quando a gente fala de imprensa independente, esse é um tema muito sensível e não existe resposta nem certa e muito menos fácil. Se a gente for falar de imprensa independente, é uma campanha que sempre é veiculada em momentos de crise da imprensa. Sempre, sempre. E aí, esses momentos de crise da imprensa não são exclusivas do nosso contexto. Isso aconteceu também em outros. Por exemplo, quando foi judicializado o requisito básico para ser jornalista. É necessário fazer faculdade de comunicação e jornalismo para ser jornalista? É decidido que não, né? Qualquer pessoa pode. Assim, é um argumento pró-imprensa. Agora, os mesmos veículos que hoje fazem a campanha pela imprensa independente foram os que fizeram campanha contra isso. Por quê? Porque interessava, né? Aí você começa a ver grupos e principalmente contextos. Imprensa independente, de quem que a gente está falando? Se a gente estiver falando do jornal comunista que é o Globo ou a Folha, e tão longe de serem isso, assim, eles são independentes? Porque eles têm subvenções várias, né? Mas várias. Muitos deles dependem de propaganda de governo. De governo, eu digo, não de Estado, não de políticas públicas, que seria que tem que ter mesmo, né? Campanha pública, por exemplo, delegacia da mulher, sei lá, políticas públicas, não disso, mas de propaganda de governo. Então, assim, é complicado, assim, tem os limites também da imprensa independente, que é evidente que precisa existir. Aí você fala, pô, aí uma outra voz diria, então é melhor não ter? Não. Até porque não existe nenhum poder puro, né? É justamente isso, é conseguir lidar com conflitos, contradições e paradoxos e continuar indo para uma direção. Tem alguns, assim, vários canais de imprensa
que pedem sua independência, não sei se de todos os matizes. Há esses grandes veículos que eu citei, há uns mais à esquerda, tem outros à direita, tem um que foi sequestrado, que é o Gazeta do Povo, que eu acompanho. Eu tento ler de tudo. Gazeta do Povo era um jornal de outro matiz, mas que agora está assim, alinhado com o atual governo. É muito interessante ler como eu como cientista político, estou analisando, né? Então eu vejo como cada veículo está articulando seu discurso. Tem outros que são, assim, um jornal, uma imprensa monarquista nos dias de hoje. É o quê? É de direita, reacionário. Não necessariamente, né? É monarquista. Tem que ser livre? Eu acho que claro que sim. Claro que sim. Tem um problema que é o risco à regulamentação da imprensa, que foi levantado pela Vitória e pelo Carlos. E o problema das fake news. A questão é que as fake news, eu tenho uma pasta no meu e-mail, que denuncia a minha idade de novo, que de todos os e-mails que eu recebi e que foi circulado no ano de 2010, ou seja, na campanha contra Dilma. É uma época em que o Facebook estava engatinhando, quer dizer, já existia, né? Mas não era um forte, não existia WhatsApp, quase ninguém tinha smartphone, o Facebook se via ao computador, única e exclusivamente. Quer dizer, não existia, mas não existia. O Facebook se via ao computador, né? Ou seja, o que a gente hoje chamaria de fake news só circulava por e-mail. Então, a questão, onde eu quero chegar as fake news não é que não existiam antes, elas sempre existiram. O negócio é que hoje existem uma facilidade maior de veiculação. Ou seja, não sei se é uma questão mais de controlar as fake news, mas talvez controlar os meios de veiculação, porque, de fato, há questões abusivas. Fake news é um termo que já por si, quando se pergunta, mas combater as fake news importa necessariamente em combater a liberdade de imprensa? Eu acho que não. E por quê? Porque se são fake news, necessariamente são fake e não são news. Portanto, não são notícias de verdade, né? São notícias falsas. O problema é quando um veículo da imprensa formal veicula uma fake news. Aí não. Aí, de fato, eu acho que é um limite para limitar a liberdade de imprensa. Como toda liberdade, nenhuma liberdade é absoluta, né? A Vitória levantou um ótimo ponto sobre a inércia do legislativo. E, de fato, ele não só evita tomar decisões difíceis, como ele é o espelho da população. Quando o povo, e aí somos nós, inclusive, quando nós falamos mal de políticos, em geral, é porque a gente não se reconhece a lei. Nas últimas legislaturas, aquilo que é mais próximo à composição da população brasileira começou a se eleger para o legislativo. Não à toa, a gente começou a ver sequencialmente que as legislaturas são cada vez mais de perfil conservador. Não são conservadores, mas o povo é conservador, a população brasileira é conservadora. A gente vê o exemplo da união civil homoafetiva. Até hoje depende de uma decisão judicial. Até hoje não foi convertida em lei. Não há lei. E precedente ou jurisprudência, assim, pode se voltar atrás, né? Pode ser revisto, né? Até hoje não foi transformado em lei e talvez nem venha a ser. Não falo nem sobre a polêmica sobre o casamento e tal, mas eu digo sobre a possibilidade da união estável homoafetiva, né? Assim, a gente tende a não gostar do legislativo porque o Brasil e o brasileiro, e nós, inclusive, então, portanto, não falando mal assim, tem um termo para isso, nós somos demofóbicos. O que é demofóbico? Ora, aversão à multidão. Mas eu adoro, sei lá, o carnaval em Salvador. Não é disso. É de multidão mobilizada. E a gente tem tanto pavor disso, eu incluindo, tá? Porque a gente não sabe lidar com isso. Quando a gente é muito pertinente falar isso num curso de formação de lideranças políticas, de grêmios, porque a gente não sabe lidar com isso. Vou voltar ao exemplo da reunião de condomínio. A gente não sabe lidar com isso. Pega uma reunião de condomínio com 100 presentes, todo mundo sabe que aquilo vai ser uma guerra civil. A gente não sabe lidar com multidões organizadas. E as multidões... Primeira coisa, a palavra multidão.
a palavra multidão, a gente primeiro, meu orientador de doutorado, ele tem um artigo, né, falando, como é que é? A multidão é louca, a multidão é mulher, sobre a política demofóbica da Primeira República. Por quê? Porque multidão já é uma palavra feminina. E quando a gente fala sobre pessoas agrupadas, a gente já fala a irracionalidade, a loucura. É como se a histeria. É como se o povo, quando aglomerado, não organizado, vejam só. O povo, quando aglomerado, ele é histérico, ele é imprevisível. E, portanto, ele fala, pô, é mulher. Aí você fala, não. Ah, seu orientador é uma... Não é isso. Ele está falando como isso aparece no discurso legislativo da Primeira República. Assim, e hoje isso está aí. Quando pessoas se juntam, os poderes políticos, a gente não sabe o que fazer. E aí, de fato, tem uma inércia do legislativo? Sim. E por isso respinga no judiciário? Sim, de fato respinga. Mas, por outro lado, a verdade é que o judiciário, ele fez questão de tomar a frente, né? Tem duas questões. Quando a gente fala sobre judicialização da política, e já um pouco tentando articular com a fala da Joana Carolina, essa judicialização da política necessariamente pressupõe ativismo judicial, sim. Mas é porque são os juízes... o problema é que aí a gente começa a depender do bom senso do juiz. Não tem nada contra juízes, adoro juízes, adoro o judiciário, mas quando a gente depende do bom senso de qualquer pessoa, a gente está se expondo ao arbítrio. A gente está falando o seguinte, olha, decidir por um e não por outro. Por quê? Com base na lei? Não. Com base na Constituição? Não. Com base em princípios? Não. Precedente, jurisprudência? Não. Com base no bom senso. E o bom senso todo mundo acha que tem bom senso, né? Todo mundo se acha justo, todo mundo se acha tudo. É como chegar e falar, eu quero uma liminar, assim, eu como advogado entrei com algumas, para conseguir internação, a pessoa está com Covid. Assim, como advogado é uma coisa, é minha função. Outra coisa é como juiz. E eu entendo. Por quê? Basta ir em qualquer emergência. O juiz vai falar, tá, o médico vai falar, tá bom, tem uma liminar aqui, escolhe aí um leito para eu tirar, para botar o cara que você conseguiu eliminar. E aí? Ou seja, tudo bem, o juiz está fazendo alguma coisa? Sim, mas tem uma questão maior, né? Que é de saúde pública, por exemplo. Que aí vai perpassar legislativo, aí vai perpassar executivo. Né? Então, assim, é o judiciário que, de fato, ele tem direito? Tem? Claro que tem. É evidente que tem. Mas como eu viabilizo a execução desse direito sem violar o direito de outros? É bastante complicado, né? Sobre a judicialização da política em específico, por fim, isso é algo que é característico de duas constituições, na verdade. A primeira é a de 1891, a primeira Constituição Republicana, e a segunda, na chave interpretativa dada pelo Rui Barbosa, e a segunda é dessa Constituição de 1988. E por quê? Porque durante as primeiras 2 décadas da Primeira República, o judiciário não tinha lugar. Foi depois, com a estabilização da Primeira República, com a eleição de Campos... É aula de história, né? Mas com a eleição de Campos Salles em 1902, em especial com a estabilização de 1908. Aí veio o governo Hermes, com o Pacto de Ouro Fino de 1913. E aí vai... com a estabilização da Primeira República que se começa a ter um terreno. Como, então, juridicizar a política? E aí vem Rui Barbosa. Ele cria uma série de formas de lidar com isso. Isso só vai ser ressuscitado com a reforma constitucional de 1926, isso é acabado. E aí, desde então, o judiciário nunca teve lá grandes funções. Isso só vai ser ressuscitado em 1988. Durante a primeira década, o judiciário já começa a perceber essa atuação, mas é só lá para os anos 2000 e tanto, que o judiciário de fato percebe, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, a força que tem. Né? Então, assim, é algo que é da Constituição de 1988 para cá, e é algo assim dos últimos 15 anos para cá. É um problema, assim, mais ou menos com data. É aquilo, né? É uma Constituição que nos deu muitos direitos, mas que não necessariamente nos deu os meios para executá-los.
para viabilizá-los, até aos meios. Mas não sei se existem os meios para evitar... E aí, agora é a opinião minha própria, né? Eu, sinceramente, sou dos que acham que não é uma questão de falta de dinheiro. Quando a gente começa a trabalhar numa advocacia mais especializada, a gente começa a trabalhar com licitações, a gente começa a ver licitações acontecendo, a gente começa a ver políticas públicas acontecendo, a gente começa a ver como são feitos como são organizadas algumas secretarias, seja no nível municipal, estadual, federal, a gente começa a ver, pô, mas é assim que é feito? A gente começa a ver assim, pô, mas tem isso, tem aquilo, é assim, é assado? Aí a gente começa a ver, pô, mas não era para ser assim, né? Dá para você ver as emendas. É claro, é público e notório. Basta ver o jornal e começa a ver, pô, é aqui que o dinheiro está indo. Então, assim, não é exatamente uma falta de recursos, né? Então, assim, se os meios para alcançar passam por escassez de recursos financeiros, não sei se é bem assim. Aí tem toda uma questão financeira extra, né? Deveria ser feita a rolagem dos títulos da dívida pública, né? Tem uma questão financeira de fato, como organizar as finanças públicas, que é uma questão estrutural. Mas tem também outras questões que daria para otimizar, pelo menos. Desculpa aí, era para ter sido o objetivo, mas me estendi. Desculpa, pessoal. Que isso, não, problema nenhum. Vou passar a palavra aqui para o Eric Justo, que pediu também para falar. Vamos lá, Eric, palavra sua. Então, eu vou pegar a última coisa que o professor falou, que é interessante, sobre orçamento e financiamento do Estado. Primeiramente, as 3 formas do Estado financiar suas atividades econômicas é primeiro com cobrança de imposto, segundo impressão de moeda e terceiro emissão de dívida pública. E a admissão fiscal do Brasil hoje é muito complicada para se organizar. Claro que, evidentemente, eu particularmente tenho uma visão mais heterodoxa da economia. Eu sou a favor de um Estado um pouco mais gerenciador de atividades essenciais para controlar certas externalidades, por exemplo, energia, petróleo, gás, logística, para poder fazer com que o investimento privado chegue. Eu parto do pressuposto que o investimento público atrai capital privado. Mas quando a gente entra nessa discussão de financiamento do Estado, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Brasil hoje não tem uma capacidade tão grande de emitir dívida pública, porque o nosso perfil é de curto prazo. A gente também não pode sair fazendo política monetária expansionista a rodo, porque senão a gente perde confiança. E o Brasil, querendo ou não, mesmo sendo um país isolado economicamente das cadeias globais de valor, e quando você compara as balanças comerciais do Brasil com outros países, a gente vê que o volume de importação e exportação do Brasil é muito menor, apesar da gente ter uma grande preponderância global no setor de commodities e, de certa forma, de produção de aviões e de plataforma de petróleo. Enfim, e tipo, eu também queria trazer quando a gente estava falando do Poder Executivo mesmo, até quando a gente sai de casa, quando a gente vê a calçada assim esburacada, a gente já vê que falta a parte do poder público, e isso perpassa no desenho de planejamento de Estado. Como a gente vai fazer com que o investimento chegue na ponta, sendo que no município apenas 5% R$5 de cada R$100 que a gente paga de imposto vai para o cofre do município. Então, enfim, são essas variáveis que eu acho interessante a gente debater, não só no âmbito de vista de planejamento de Estado no modo geral, mas também para a gente encaminhar o debate para o financiamento da educação, porque a economia é um sistema aberto. Se você mexer em uma coisa, você vai mexer em várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tem essa última PLP que o governo aprovou de classificar gasolina, enfim, combustíveis no geral como essencial para poder colocar o teto de ICMS em 17%.
Isso é uma conversa, assim, particularmente em minha visão, isso é conversa para boi dormir. Isso não vai resolver o problema e no futuro vai gerar um problema de financiamento nos estados e municípios, pois o ICMS gera um fundo de repasse para a educação dos municípios. E aí, como é que a gente vai financiar isso daqui para frente? Se eu não me engano, o Ceará já contabilizou que vai perder 430 milhões de arrecadação. A Bahia ainda não peguei esse dado. Eu sou da Bahia. Nos outros estados eu também não estou acompanhando. Então, quando a gente debate políticas públicas educacionais, é muito interessante que a gente expanda um pouco o leque para a questão da organização econômica de modo geral. Mas alguém, pode falar, Léo, fica à vontade, pode sim. Poxa, eu acho que você tocou num ponto excelente, Eric. Vou até propagandear. Inclusive, eu faço parte de um grupo de estudos. Desculpa, Carlos, mas eu vou propagandear. Que é sobre Estado, Finanças e Tributação da Universidade Federal Fluminense. E a gente está lançando até uma série de artigos. Te mandou hoje uma proposta, o Carlos, de artigo. Legal. O meu argumento básico, Eric, meu e do grupo, né? Pelo menos dessa parte do grupo, é de que a questão financeira acabou estando em quarto, quinto plano, pelo menos na área em que a gente se propõe, que é uma área de direito e história. Mais direito, na verdade, né? Porque o historiador nunca se preocupou com isso, mas direito. E por quê? Nas últimas décadas, aí teve um parecerista que discordou. Mas a crítica dele foi muito bem fundamentada e muito boa. Ele falou que não, que na década de 90 a questão financeira estava em voga, a regularização da moeda, o plano real, na década de 2000 também, mas eu não digo por causa disso, eu digo por causa do direito. Como é que o direito trata a questão das finanças públicas, né? A questão fiscal, financeira, das finanças públicas, e orçamentária, claro, né? E por quê, Eric? Porque o direito ele não trata, na verdade, finanças, orçamento, isso é questão que acabou virando de administração, de contabilidade pública. Isso pressupõe o seguinte, e a gente foi ver alguns artigos da área, e isso acaba sendo tratado como se fosse uma questão de técnica. E aí, para mim, eu sinto grande estranhamento, porque se a questão é técnica, ela não é política, né? E como é que isso era resolvido? Simples. Você pega o orçamento do ano anterior e bota um percentual em cima. Pronto, acabou. Por isso que em todos os órgãos públicos, tinham que gastar. Tem um orçamento, tem que gastar. E por quê? Porque se não gastar, primeiro, para devolver dinheiro é difícil. E segundo, se não gastar, no próximo orçamento, a gente vai ter menos dinheiro. Então tem que gastar. O que é um direcionamento perigosíssimo. Acho que o Eric vai concordar. Por outro lado, com o PEC do teto dos gastos, isso acaba com a lógica de funcionamento do sistema, né? Então, isso foi bom? Não necessariamente. Bom ou ruim é uma outra coisa. Acho que isso só desarticula como a questão funcionava. E por quê? Foi ótimo quando o Eric falou que tem uma concepção heterodoxa, quando ele falou isso, eu falei, tá, mas heterodoxa qual? Porque tem várias heterodoxias, né? Mas ele já deixou claro que é para um Estado gerenciador, se não me engano, e para viabilizar um investimento privado. Acho, aliás, que esse é o sonho de quase todo mundo, Eric. Todo mundo da centro-esquerda para cá, para a direita. Ou seja, todo mundo que é da esquerda, não digo nem da centro-esquerda, pode até ir mais para a esquerda. Acho que esse é o sonho de todo mundo. Era o sonho do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Ele queria mesmo. Se a gente for ver no que deu o projeto do Fernando Henrique Cardoso, e era o sonho do Ciro Gomes também, e em parte era o sonho do Lula também, era o sonho da Dilma também, e eu estou falando da política de fato, né? No que isso deu? Simples. Porque está todo mundo pensando em viabilizar esse plano nos moldes, por exemplo, norte-americanos, né? Você promove um desenvolvimento com o Estado dando algum tipo de auxílio, né? Aí o mercado privado ele consegue se articular e ganhar fôlego, mas na prática não é assim que acontece. Por quê? Porque no Brasil tem um negócio chamado bancos.
O sistema bancário no Brasil é cruel. Como é que em outros países isso se organizou? Isso criou uma competição bancária. No Brasil isso também não aconteceu. O que aconteceu foi que os grandes bancos só concentraram maiores rendimentos, surgiram outros bancos, mas são outros bancos que conseguem rendimento, que investem no sistema de crédito pessoal, basicamente. Aí tem os fundos de investimento, que aí sim é o crédito privado, né? São os fundos de investimento. Mas esses fundos de investimento, quais são os mais sólidos? Então, justamente, o Brasil foi pelo contrário. Qual foi o que os fundos de investimento fazem? Basicamente, a carteira mais promissora são fundos imobiliários. Num Brasil onde a terra é basicamente irregular, sem fundo imobiliário, é um negócio muito complicado, mas muito complicado. Não à toa, eu até acompanho alguns processos judiciais grandes, do Ministério Público do Trabalho. Tem várias empresas, não só uma, duas, tem uma outra que às vezes vira escândalo, né? Mas envolvidos com o trabalho análogo da escravidão. E por quê? O fundo imobiliário investe numa fazenda enorme, mas o cara não sabe o que é aquilo. O que é aquilo, o que tem lá dentro, a pessoa não sabe. Eu acredito mesmo que não saiba. Claro que circulam relatórios e tal, mas acredito mesmo que não saiba. Mas tem. E aí? Né? Então, assim, o meu trabalho no meu escritório, eu tenho uma especialidade que é advogado tributarista. Então, tem alguns amigos meus que falam que eu roubo o dinheiro do povo. Eu falei, não, eu roubo o dinheiro do povo mais ou menos, né, pô? Eu faço tudo dentro da lei, calma lá. Não estou aconselhando ninguém a sonegar, nada disso, muito pelo contrário. Agora, sou advogado tributarista. Faço tanto planejamento quanto atuo judicialmente. Mas, assim, o que eu explico é o seguinte: se for para ter conflito de consciência, assim, na atuação judicial, pelo menos, que vençam melhor. Simples assim. Sou eu contra procuradores, contra a AGU, que são excelentes, aliás, que são excelentes, mas que vençam melhor, e tem juízes para isso, né? Mas isso é muito cruel, porque na prática, no Brasil, o volume do crédito que está no passivo tributário é um negócio assim assombroso. A própria PGFN tem alguns relatórios que falam, a maior parte desse crédito esquece, não vai ser mais pago. Não tem a menor condição de ser pago. Às vezes eu dou uma olhada assim, vejo um processo, execução fiscal de 1970. 50 anos depois, o processo ainda existe perseguindo o crédito. Você me desculpa, 50 anos depois, essa empresa ou essa pessoa não tem a menor condição. Mas, assim, vamos ao fim, para também não dar a volta ao mundo, né? Calçada esburacada foi um excelente exemplo. Assim, por essa concepção de um Estado gerenciador, eu acho inviável cuidar disso, de calçada esburacada, a não ser que os municípios consigam terceirizar isso, né? Mas tem uma grande provocação, que é como fazer com que o investimento chegue à ponta. Isso só é possível, eu acho, né? Ou se você morar num pequeno município, que é a resposta. Eu sou gaúcho. Quando eu vou lá para o interior do Rio Grande do Sul, é ótimo. Por quê? Porque é um município de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas. Se tira os menores de idade, você vai filtrando, as pessoas se conhecem, pô. As pessoas se conhecem. E não é para falar que no Sul dá certo, não. Claro que não. Lá só dá certo porque tem dinheiro federal sendo injetado, né? Tem o repasse obrigatório para o município. Só por causa disso que dá certo. Se for para garantir com que o investimento chegue à ponta, só se houver, de fato, uma cidadania republicana. Aí você fala, mas como assim? De fato as pessoas fiscalizarem. De fato. Mas as pessoas fiscalizarem, sim, as pessoas fiscalizarem e as pessoas que têm que fazer, de fato, fazerem. Ou seja, mas é um negócio ideológico, viu? É um negócio ideológico. Não, eu acho que não existe projeto de Estado, projeto de governo, se é isso, se é aquilo, e tal, se é a direita ou a esquerda, se é de cima para baixo, que possa dar certo sem isso. E aí passa pela educação. Mas a educação, de fato, dá esse tipo de formação? Eu, sinceramente, tenho minhas sérias dúvidas mesmo. Eu, no Estado, eu adorava no Estado, no particular,
eu adorava dar uma atividade que era muito sobre cidadania. Eu falava, olha só, aqui estão os canais, escreva, pega uma notícia de jornal do seu município, uma notícia de jornal que trate problemas da sua cidade, do seu bairro, sei lá, do seu bairro, da sua cidade, no caso do Rio de Janeiro. Para começar, que as pessoas, em geral, não sabiam que era município. Então, aqui no Rio de Janeiro vinha notícia do Pará, por exemplo, da Bahia, e de outro lugar. Ou seja, então, para começar, a pessoa não sabe o que é município, não sabe o que é ente federativo. Se não sabe do seu município, também não sabe do seu bairro, não sabe do Rio de Janeiro e não sabe exatamente do Brasil. Aí botava, senhor presidente da República. Nossa, mas assim, o presidente da República não vai resolver esse problema local. É uma questão de saber como a política, de fato, se organiza, né? Ou a gente, assim, se for calçada esburacada ou iluminação do parcão aqui perto da minha casa, como é que é a saída clássica do Brasil? Clientelismo político. É um vereador que vai lá e faz, mas deixa lá o seu nome, ó, foi o vereador tal, ó, daqui a 2 anos vai ter eleição municipal, né? Mas é clientelismo político. Assim, eu acho que a melhor saída primeiro, educação, sim, mas qual educação? É uma educação que consiga dar uma noção de coletivo e fortalecer a noção de individual, né? E aí, voltando, só para tentar fazer um fechamento final. Como uma educação pode dar uma noção de coletivo se a gente tem medo do coletivo? Assim, o Carlos Vitor, na universidade é diferente, né? Mas, assim, como é que um professor, não estou falando que é a experiência de cada um, mas como é que um professor pode pensar em construir isso se, às vezes, o professor tem medo de entrar em sala de aula? Né? Um professor, assim, ou entra em sala de aula e não sabe, e encontra alunos, às vezes, não estou falando de vocês, claro, tá? Nem de casos particulares, mas com algumas deficiências de formação. E aí o professor, bem espirituoso, vai tentar procurar um auxílio, e esse auxílio não existe. Não existe um orientador pedagógico, não existe um psicólogo, não existe um professor de reforço. Aí esse professor vai e tem que, no meu caso, pedir uma licença para fazer doutorado. A diretora falou que, me desculpa, mas eu não vou dar. E por quê? Porque se eu te der, eu fico sem professor. Eu falei, de coração, agradeço pela sinceridade. E por que é isso? A estrutura básica de ensino não tem um professor para ir lá e cuidar de uma turma caso o professor falte. É verdade, assim, a verdade é essa. Aí quando você pensa na lógica de um colégio, de um pobre coordenador ou diretor, isso quer dizer que tem 30 pessoas, 30 adolescentes, assim, sem nada para fazer, ferrou. Se forem 2, são 60. Aí você fala, pô, como é que a gente consegue fazer um projeto educacional se a gente não sabe lidar com coletivos? A gente não sabe nem lidar com indivíduos. Aí a gente pode pensar assim, vamos pensar em modelos ideais. Eu vou puxar assim para a minha formação, Japão. Não que eu quero que o Brasil seja um Japão, claro que não. Mas assim, lá deu certo. Pelo menos essa parte, né? Do coletivo, do individual não. No individual, a gente vê pelas altas taxas de suicídio, por pessoas bitoladas, pessoas que não conseguem se casar, um país que está envelhecendo. Por quê? Porque as pessoas, mesmo quando casam, não querem ter filhos, aí por aí vai. Mas a parte do coletivo está bem resolvida. Assim, eu acho que um bom exemplo é sempre ver aqui do lado. Eu gosto muito do exemplo educacional da Argentina, Chile. Aí o Chile, por exemplo, você vê, o que o Chile tem? Tem salmão, vinho e cobre, só. Tem um pouco de esterco também, né, que eles vendem para fazer adubo. Quando você vai ao Chile, é um negócio excepcional. Os caras não têm água. Você viaja assim, lá no alto da montanha, a gente faz uma barragem de concreto para pegar água de degelo, que essa água é direcionada, aí tem uma turbina, gera energia elétrica, e depois vai abastecer de água um lugarejo, uma plantação. Caraca, mas como é que um país como esse, que é basicamente um deserto, conseguiu fazer isso? É um negócio assim. Esse, tudo bem, é um país extremamente reacionário e conservador, mas conseguiu fazer isso, né? Assim, aí, eu acho que é sempre pensar em exemplos, assim, próximos. Não tem que ir para Suíça, não tem que ir para Estados Unidos, não tem que ir para Japão. Tem que pensar assim, como é que a Argentina fez? Tudo bem, a Argentina dizimou os índios, né? Tem isso também, tá? Tem que pensar em como fazer sem fazer o que eles fizeram de errado. Mas tem o Chile, tem umas experiências bastante interessantes. Desculpa, me alonguei de novo.
Eu estou pensando aqui, cara, que exemplo próximo a gente poderia ter, né, para a gente se inspirar, né, em que o município faz parte da federação, né, um modelo próximo que deu certo para a gente se inspirar, né, o quanto é complicado, né, da gente conseguir esse tipo de coisa, assim, né, fazer esse tipo de aproximação, porque é isso que dá para perceber bem na sua fala, né, o objetivo de comparar é conhecer o nosso melhor, né? A gente compara com os outros lugares para saber como é que eles fizeram, para a gente tentar entender o nosso, como é que o nosso fez, como é que o nosso é, né? Que eu acho fantástico. Desculpa, cara, só complementar uma coisa assim para o Eric também, mas eu sou antifederalista, tá? Eu acho que o federalismo ele promoveu coisas assim que não tem menor condição, de você ter 5.800 municípios, é isso mesmo. Essa quantidade de estados, cada um com sua soberania, dita soberania, aí a União Federal faz o quê? Qual que é o papel do presidente da República? Ninguém sabe, né? Assim, não tem menor condição. Assim, não tem menor condição. Então, assim, mas assim, aí, mas assim é que é. Desculpa, Carlos, cortei. É só isso. Isso, problema nenhum. Na verdade, eu acho que é isso, né? A gente vai caminhando para o nosso final agora, né? Chegando no nosso tempo aí, limite, já disponibilizar as pessoas também, né? A fazer essas coisas, assumir seus compromissos. Eu, na verdade, quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui no evento de hoje. O debate foi sensacional, de verdade, né? Muito além das nossas expectativas, valorizamos muito a participação de vocês, os comentários, torcemos, fazemos votos que nos nossos próximos encontros vocês vão perdendo cada vez mais a timidez e possam se manifestar cada vez mais, né? Porque esse curso é para vocês, gente, é para vocês interagirem, para vocês se organizarem politicamente, para vocês questionarem, para vocês refletirem. Então, a participação de vocês é fundamental, a gente valoriza muito esse processo. Para a gente é o mais importante. Então, obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado por estarem até o final com a gente, isso é muito importante, valoriza muito o nosso trabalho, nós nos sentimos muito, né, agradecidos por tudo isso de vocês, tá? Professor Leonardo, muito obrigado. Mais uma vez, professor Léo é um amigo, né? Mas, Léo, muito obrigado, tá? Mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em participar, né, desses grupos, desses eventos, que para a gente é muito importante também contar com a sua participação, né, contar aí com a sua contribuição, né, reflexiva, crítica, acadêmica, é fundamental para a gente. Obrigado a Joana, a Vitória, a Gabriel, por terem ajudado a gente nesse processo. Aí, tá, gente? E, Léo, dá a palavra para você se despedir do pessoal aí. Não, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela possibilidade e pela disponibilidade de vocês. Para mim é sempre um prazer e fico à disposição. Caso queiram ter dúvida, assim, tirar dúvidas, fico sempre à disposição. Claro que disposição de advogado, né? A vida é corrida, mas fico sempre à disposição. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Léo. E agora, pessoal, lembrar vocês do nosso próximo encontro, onde nós vamos discutir marketing político, né? Ou seja, né, aproveitar uma fala aqui do Léo, que para a gente foi muito importante, né, que ele fala o seguinte: olha, todo mundo que está no exercício do poder tem uma estratégia, tem uma motivação, ninguém está ali de bobeira, não é isso, Léo? Ninguém está ali assim, sem propósito, de forma despropositada. Então, como que essas pessoas, né, conseguem se organizar para manifestar as suas ideias, as suas ideologias, seus posicionamentos, de forma a alcançar a maior adesão possível, né? Para quê? Para continuar no poder, no exercício desse poder, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho como é que isso pode ser feito, né, como esse marketing político pode ser feito, né, principalmente utilizando redes sociais, né, que hoje em dia, né, a gente pode falar aqui muito claramente que a rede social no Brasil já elegeu um presidente da República. Então, isso não é brincadeira, né? Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir esse tipo de tema, até mesmo para mostrar para vocês o que vocês podem fazer dentro da organização política, né, estudantil de vocês. Tá? Então, esse tema é muito importante para todos nós também. Não percam, na próxima sexta-feira. Tá? O encontro na sexta-feira será às 16 horas e não às 17. Tá?
vão mandar um e-mail reforçando direitinho, fiquem atentos, esperamos mais uma vez a participação de cada um de vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, tá? Uma boa noite, uma boa semana, bom fim de semana a cada um de vocês, esperamos vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço.